O que é destaque nesta edição? Ministério de Minas e Energia faz acordo para evitar emissões na Eletrobras Amazonas Energia. Amazonino assina promoção de mais de 2.096 policiais militares. Amazonas lidera ranking de casos de malária. Doença aumentou mais de 64% em 2 anos. Manaus teve mais de 2.000 casos novos de tuberculose, diz Secretaria Municipal de Saúde. Greve foi encerrada na maioria do país, dizem os Correios. Barroso autoriza Temer a ter acesso à decisão sobre quebra de sigilo, mas só após dados chegarem ao STF. Carmen Lúcia diz que não vai se submeter a pressões para rever prisão após segunda instância. Lula diz que está pronto para ser preso. Procuradores da Flórida buscam pena de morte para ex-aluno acusado de ataque em escola. Donald Trump demite secretário de Estado por divergências. Casal preso confessa ter estrangulado taxista na M010. PL tem mais uma noite sem registro de mortes por violência. É o Jornal da Manhã que está começando. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 24 graus de temperatura, com máxima prevista de 32 graus. Parcialmente nublado, anublado com chuva em áreas isoladas, é o que fala o sistema de proteção da Amazônia. O Climatempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 5 milímetros. A umidade do ar está em 83%. Os ventos estão com 9 km/h de velocidade. Hoje é quarta-feira, 14 de março. É o dia de Santa Matilde. É também o dia dos carecas, o dia nacional dos animais, o dia mundial da poesia e o dia nacional do vendedor de livros. Chegamos aos 73 dias do ano e faltam 292 para terminar 2018. O Rio Negro continuava ontem em 24 metros e 55 centímetros em relação ao mar, de acordo com a última leitura no porto de Manaus. O aeroporto Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagens. Datas e fatos. Registros da história. 1915, Primeira Guerra Mundial. Encurralado na costa do Chile pela Marinha Real Britânica depois de fugir da Batalha das Ilhas Malvinas, o cruzador rápido alemão SMS Dresden é abandonado e afundado por sua tripulação. Em 1964, um júri em Dallas, Texas, considera Jack Ruby culpado por assassinar Lee Harvey Oswald, suspeito do assassinato de John Fitzgerald Kennedy. 1985, o presidente eleito do Brasil, Tancredo Neves, é internado na véspera de sua posse em um hospital de Brasília, onde realiza uma operação abdominal. Em seu lugar, assume a presidência o vice José Sarney. Tancredo morreria no dia 21 de abril desse mesmo ano. 5h50 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Vamos às notícias e começamos nas ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Pellegrini. Pellegrini, teve uma ameaça de paralisação no transporte nessa madrugada? Não só ameaça, Paulo, houve paralisação, uma paralisação de 30 minutos na Global, né? Os motoristas e cobradores, os profissionais rodoviários como um todo, Paulo, paralisaram as atividades por 30 minutos devido ao não pagamento de férias. Tem profissional, tem motorista e cobrador que entraram de férias, Paulo, no último 25 do mês passado e até agora o dinheiro das férias desses trabalhadores ainda não caiu na conta deles. Essa paralisação de advertência, Pellegrini, foi só na Global? Só na Global, Paulo, só na Global. Houve uma conversa lá com o pessoal do Sindicato dos Rodoviários, com o seu Bernardo, que é um dos diretores da empresa, e o pagamento ficou de cair ainda na conta dos trabalhadores, ainda no dia de hoje, e aí eles voltaram ao trabalho. Caso contrário, se não cair esse pagamento, poderá ter outra paralisação no dia de amanhã. Essa informação já foi dada ainda há pouco aqui no programa do Edson Belo. E Alberto Pellegrini, como está o trânsito nesse instante nas nossas principais ruas e avenidas? Muito bem, Paulo, um trânsito relativamente tranquilo, né? Nós temos a Avenida Grande Circular com uma movimentação muito intensa, temos também a Torquato Tapajós lá com aquela questão das obras. Já tive o cuidado de conversar com o pessoal do Manaus Trans. A operação continua, né, de obra no local, e o Manaus Trans desde as 5 horas da manhã, já com suas equipes se revezando no local para orientar os motoristas. A cidade vive horas de calmaria no que se relaciona a crimes na cidade. E o IML sem trabalho durante a noite e madrugada, não é, Pellegrini? Pois é,
Paulo, durante a noite de madrugada somente foram realizados exames de corpo de delito. Conversava com o Jorge agora há pouco, na recepção do Instituto Médico Legal, e ele me dizia que somente exames de corpo de delito foram realizados na noite de madrugada. A última morte aconteceu ontem durante o dia, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, do rapaz, né, que estava, ele era amante, né, de uma mulher, e o marido chegou ontem por volta de 9 horas na casa, pegou um rapaz de aproximadamente 20 anos, que estava dentro da casa com a mulher dele, ele matou o rapaz covardemente com 3 facadas. Depois, Paulo, ele fugiu com a mulher e com o filho. A mulher foi junto com ele, estava lá namorando com a mulher, o marido chegou, aí matou o rapaz e depois ele perdoou a mulher e os dois fugiram de moto. Houve uma jura de amor lá, Pellegrini? Ah, sim, ele disse que, olha, ela nunca mais, ele foi lá para falar com ela, eu só vou te perdoar mais essa vez. Mais essa vez. E estão foragidos, né, Pellegrini? Estão foragidos, Paulo. Ele foragido, ela também agora, né, Paulo, já está aí como cúmplice da história também, já que ela fugiu com o marido após o crime. Alberto Pellegrini volta daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu na cidade. E o tempo como é que está, Alberto Pellegrini? Nublado, Paulo Guerra, oferecendo possibilidade de chuva para qualquer momento. Nós estamos nesse momento no estacionamento do pronto-socorro João Lúcio, e por aqui tem aquele friozinho gostoso, tem aquela brisazinha, Paulo Guerra, e o tempo muito nublado aqui na área da Zona Leste de Manaus. Até daqui a pouco. Daqui a pouco voltaremos com essas e outras informações. Apesar da chuva da manhã de ontem, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura seguem em ritmo intenso com os trabalhos de recuperação da rede de drenagem profunda da Djalma Batista. O prefeito em exercício e secretário de obras, Marcos Rota, foi ao local para verificar o início da construção do desvio da nova rede. Nesta fase dos trabalhos está sendo retirada a antiga tubulação construída há cerca de 40 anos que passa por debaixo de uma lanchonete e um posto de gasolina existente na área. Paralelamente está sendo construída uma caixa coletora de concreto armado para que seja desviada a nova rede. Dessa maneira, a nova tubulação não passará sob as edificações. Segundo Marcos Rota, com a chuva, o trabalho exige uma preocupação maior com a segurança. Ainda conforme Rota, a obra segue a orientação do prefeito para que seja usado o mesmo grau de tecnologia e profissionalismo utilizado em outras obras da cidade. É sempre muito bom salientar que essa é uma obra rotineira para a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Nós estamos nesse momento com frentes iguais a essa em vários outros pontos da cidade de Manaus. Somente no ano de 2017, mais de 21 mil metros de nova rede de drenagem e substituição de antigas foram feitas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. É uma política que vem há muito tempo sendo defendida pelo prefeito. É uma obra cara, que causa grande impacto onde ela é feita, mas é uma obra que traz melhoria na qualidade de vida das pessoas. A obra está avançando, mesmo debaixo de chuva, e nós queremos acreditar que hoje nós teremos aqui o desenrolar dessa obra para que no menor espaçamento de tempo possível a gente possa fazer a substituição da rede, fazer o desvio da rede e dar segurança a Djalma Batista e às edificações comerciais aqui do seu entorno. 5:56 em Manaus. O Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro abre inscrições para audições dos grupos artísticos da unidade do Sambódromo, na zona centro-oeste da cidade. Já estão abertas as inscrições para o grupo experimental de teatro, de prática de sopro e para a Orquestra Jovem Encontro das Águas. Na próxima segunda-feira, começarão as inscrições para a Camerata de Violões e Orquestra de Repertório Popular. Vai terminar hoje no auditório Bellarmino Lins da Assembleia Legislativa a 3ª edição do selo Unicef, que dá início à sua primeira etapa após o processo de adesão dos municípios com a realização dos ciclos de capacitação para as equipes municipais. O Amazonas está realizando desde ontem a sua primeira oficina de capacitação em Manaus para técnicos, gestores e conselheiros. A adesão no Amazonas foi de 92% dos municípios. O selo Unicef é realizado em parceria com o governo do estado. Receber o selo significa a realização de esforços dos municípios por meio de políticas públicas para proteger e garantir os direitos de meninos e meninas. Os municípios que se inscreveram assumiram o compromisso de elaborar um plano municipal de ação para enfrentar os principais problemas que afetam meninos e meninas nas áreas de saúde, educação, proteção e participação social de crianças e adolescentes. No Amazonas, dos 62 municípios, 45 estão participando do evento que vai até às 17 horas de hoje. O diretor-presidente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas, Sérgio Rocha Muniz, determinou o deslocamento de equipe do órgão até a Vila do Novo Remanso, em Itacoatiara,
para vistoriar terreno e emitir laudo de aprovação para a construção do abatedouro que vai atender os pecuaristas da região do Baixo e Médio Amazonas. A reivindicação foi do deputado estadual Cabo Maciel, líder do PR na Assembleia Legislativa do Estado, para atender demanda da Associação Mista do Novo Remanso. O Tribunal de Justiça do Amazonas escolheu ontem os juízes Joana Meireles e Elci Simões como novos desembargadores do Judiciário do Estado. Joana, que é juíza auxiliar da presidência da Corte, e Simões, irmão do atual presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Iede Simões, favorito para ser o próximo presidente do Tribunal de Justiça. Simões ganhou a vaga de antiguidade por aclamação. Joana recebeu 19 dos 21 votos dos desembargadores aptos a votar. Os juízes Abraão Peixoto e Adalberto Carim receberam indicação para a vaga em 10 listas. Na escolha por merecimento, cada desembargador vota em 3 nomes. Com isso, a juíza Onilza Abreu também deve compor o Tribunal de Justiça na função de desembargadora substituta. Na vaga de Encarnação Sampaio, afastada do exercício do cargo pelo Conselheiro Nacional de Justiça, Simões ocupava a vaga temporariamente. 6:04. Temos informações com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Professores da Rede Estadual de Ensino em Manacapuru protestam contra o governo do estado e saem caminhada pelas ruas da cidade até a Câmara Municipal, onde receberam apoio dos vereadores. O protesto reuniu centenas de professores que pediram apoio da Câmara de Vereadores e exigiram seus direitos do governo do estado. Mesmo embaixo de muita chuva, os manifestantes gritavam palavras de ordem, reivindicando reajuste salarial, aumento no vale alimentação, segurança nas escolas, fim da carga compartilhada e plano de saúde para aposentados. Professora Edizélia Moreira tem mais detalhes da manifestação. Um dos primeiros pontos que nós estamos reivindicando é a data base do professor, que há 4 anos nós não temos reajuste salarial. Então, que essa negociação seja feita junto ao governo para que melhorias salariais e também a qualidade de ensino da educação possa melhorar. Porque se fala muito que a educação no nosso país não vai para frente, que a educação não cresce, que o professor está despreparado. Mas quais são as condições viáveis que esse governo está nos dando? O professor de sala de aula, que trabalha muitas das vezes com a superlotação, com mais de 40 aluno numa sala, e as condições de trabalho, que condições de trabalho estão nos dando? Então nós temos muitas pautas de reivindicações. A primeira delas, as mais importantes que nós estamos levando à frente, é a data base e o reajuste salarial. Os vereadores quebraram o protocolo e desceram as escadas para juntarem-se aos manifestantes. O vereador Natanael Nogueira do PSC fala do apoio aos professores. Nós estaremos, através da nossa Comissão de Educação, encaminhando as demandas para a Assembleia Legislativa, né? E nessa quarta já tem programado uma audiência pública para atender os profissionais da educação. Nós acreditamos que o governador possa estar se manifestando com relação a essa demanda. É uma demanda, como você disse, recorrente, é justo as reivindicações do povo, e a Casa Legislativa, mais uma vez, acolhe, e aí daqui nós iremos estar encaminhando a quem de direito. Bem, Paulo, hoje não haverá aula nas escolas estaduais de Manacapuru. Os professores estarão se dirigindo logo mais, a partir das 8 horas, rumo à Assembleia Legislativa em Manaus, para mais uma manifestação. Além da paralisação dos professores, o transporte escolar também vai parar por falta de pagamento. E chega ao nosso conhecimento, através de WhatsApp, a notícia é que o pronto atendimento ao cidadão PAC também não vai funcionar no dia de hoje, por falta de manutenção nos ar-condicionados e nos banheiros. A informação é do vereador Robson Nogueira. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6:07 em Manaus. A Universidade do Estado do Amazonas informou ontem que as atividades acadêmicas nesta quarta-feira não sofrerão prejuízos, apesar do anúncio do Sindicato dos Docentes da instituição em realizar a paralisação no dia de hoje. Todas as unidades também irão manter os serviços essenciais, que incluem os trabalhos de secretaria e protocolo, por exemplo. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado encerrou ontem as atribuições de regular, controlar e fiscalizar os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela concessionária Manaus Ambiental, passando assim
as atribuições à Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus. O Ministério Público de Contas do Amazonas ingressou com uma representação com medida cautelar junto ao Tribunal de Contas do Amazonas, pedindo a suspensão de 2 processos seletivos realizados pela Prefeitura de Maraã. Os editais são para preenchimento de cargos de auxiliar de serviços gerais, merendeiro, monitor, digitadores, recepcionistas, médico, cirurgião, enfermeiro e farmacêutico, além de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Após a análise dos editais, o Ministério Público de Contas do Amazonas identificou graves infrações aos princípios e regras postas na Constituição. 6:08. O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas reprovou por unanimidade as contas da Câmara Municipal de Alvarães referente ao exercício de 2015 de responsabilidade do então presidente Pablo Diego Frazão e determinaram a devolução de R$43 mil aos cofres públicos. A decisão foi tomada durante a 7ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, ocorrida na manhã desta terça-feira. A esses demais processos cabe recurso. Um total de 354 ordenadores de despesas de órgãos da administração direta e indireta do Estado, da Prefeitura e dos municípios do interior devem prestar contas por meio da internet ao Tribunal de Contas do Estado do dinheiro público utilizado em todo o ano de 2017. O prazo vai até às 23:59 do dia 31 de março. Em caso de inadimplência, o gestor poderá ser multado em R$2.200 pelo atraso durante o julgamento da prestação de contas anual. O Ministério da Saúde entregou ao Amazonas nesta terça-feira certificado reconhecendo o estado como primeiro lugar na cobertura e acompanhamento de saúde aos beneficiários do programa Bolsa Família. A meta estadual de alcançar 80,5% das famílias nos 62 municípios do Amazonas foi superada, atingindo 88,25%. A entrega do certificado para a Secretaria de Estado de Saúde e os municípios ocorreu durante a abertura do encontro estadual para fortalecimento da atenção básica. Após o reconhecimento nacional do Amazonas livre de febre aftosa, o governo do estado inicia a partir desta quinta-feira a vacinação contra a febre aftosa em 41 municípios para manutenção de área livre de doença com vacinação e, consequentemente, para alcançar o reconhecimento internacional pela Organização Mundial de Sanidade Animal prevista para maio deste ano. Até o dia 30 de abril deverão ser imunizados os rebanhos de Alvarães, Amaturá, Namã, Nori, Atalaia do Norte, Altazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Borba, Carapiranga, Careiro, Careiro da Várzea, Quari, Codajás, Fonte Boa, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Japurá, Jutaí, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Maraã, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Parintins, Rio Preto da Eba, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, São Sebastião do Atumã, Silves, Tabatinga, Tefé, Tonantins, Uarini, Urucará e Urucurituba. A vacinação do rebanho é obrigatória e deve ser aplicada em bovinos e bubalinos de todas as idades. A hora em Manaus, 6:11. A Secretaria Municipal de Saúde contabilizou 2.290 casos novos de tuberculose em 2017, com taxa de 105,5 pacientes em cada 100 mil habitantes. Segundo a pasta, a incidência da doença na capital ainda é considerada alta. No dia 24 de março, instituído pela Organização Mundial de Saúde como Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose, a capital amazonense vai receber uma série de ações para intensificar o combate à doença. Além das atividades em parceria com os membros de organizações da sociedade civil e outras instituições governamentais integrantes do comitê, as ações serão intensificadas nas unidades básicas de saúde. Os casos de malária no Amazonas aumentaram 64,9% nos últimos 2 anos. O estado concentrou o maior número de casos de todo o Brasil em 2017. Foram mais de 81 mil diagnósticos de malária do ano passado. Os dados são do Ministério da Saúde. Em 2016, o estado registrou 49.149 casos de malária. No ano seguinte, o volume de casos da doença saltou para 81.069. Houve um aumento de 64,9% da malária no Amazonas de ano para o outro. 6:12. Começou a tramitar na Câmara Municipal de Manaus nesta terça-feira um projeto de lei de autoria do vereador Raulzinho do Democrata que libera
a utilização da faixa azul para o tráfego de veículos e reportagens dos meios de comunicação de rádio, TV e internet. Segundo o parlamentar, a imprensa precisa chegar até a fonte da notícia o mais rápido possível, que é inviável por conta dos engarrafamentos, e que a liberação da faixa azul dará a possibilidade do repórter chegar até o destino sem nenhum prejuízo. Raulzinho, no entanto, adianta que para usufruir dessa liberação, o carro deverá ter autorização específica e cadastro junto ao Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito e está devidamente identificado. O profissional de imprensa também deverá estar identificado, bem como toda a equipe no interior do veículo. Imagine só parar na faixa azul para entregar os documentos. 6h13. O deputado estadual Vicente Lopes anunciou sua desfiliação do Movimento Democrático Brasileiro, MDB. Vicente Lopes deixa o MDB para se filiar ao Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Servidores da Universidade do Estado do Amazonas poderão ter ticket de alimentação. Isso por conta de um projeto de lei a ser votado nesta quinta-feira. Confira mais detalhes com o repórter Felipe Augusto. O projeto de lei que cria o ticket de alimentação de R$350 para os servidores da Universidade do Estado do Amazonas deve entrar em pauta para votação na Assembleia Legislativa nesta próxima quinta-feira. É o que declarou o deputado estadual Josué Neto, que é o relator da matéria na Comissão de Finanças da Alian. O benefício está previsto no projeto de lei número 06/2018 e autoriza abrir crédito especial no valor de R$3.500.000 dentro do orçamento da universidade para beneficiar os servidores. Isso significa que o projeto da UEA, que vai votar o ticket de alimentação na próxima quinta-feira, autoriza o governo do estado a criar no PPA a ação e programa de crédito suplementar no valor de um ticket alimentação para servidores da UEA, orçado no valor de R$350. Esse é o benefício que o servidor da UEA receberá logo após nós votarmos esse projeto na quinta-feira. O projeto tramita no Parlamento Estadual desde o dia 7 de fevereiro e passou pelas comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças Públicas, recebendo parecer favorável em ambas. Felipe Augusto para o Jornal da Manhã. Agora 6h14. O governador Amazonino Mendes assinou ontem 2.096 promoções de policiais militares. Com o ato que vai ser publicado no Diário Oficial do Estado, o governador atualiza o quadro de promoções dos anos de 2014, 2015 e 2016, totalizando 3.293 promoções que estavam pendentes há 4 anos. Todas as 2.096 promoções assinadas nesta terça-feira são de praças da Polícia Militar do Amazonas. De acordo com Amazonino Mendes, com uma gestão democrática foi possível realizar as promoções dos policiais de forma responsável e integrada. Meu governo faz questão de respeitar as categorias, associações, a sociedade organizada. É por aí o nosso caminho. Eu quero agradecer o empenho, o enorme empenho que eles estão evidentemente fazendo, todo mundo está vendo, numa situação difícil, com dificuldade. Em contrapartida, meu governo está tentando responder. Deu a você, policial militar, o auxílio fardamento depois de 7 anos. Te deu 100% de auxílio moradia. Te deu 100% no auxílio alimentação. Estou fazendo as promoções. Hoje, mais de 3.200 policiais vão receber a sua promoção. Em relação ao pagamento da database dos policiais militares, o governo do estado ressalta que há uma comissão técnica realizando um estudo específico de forma que o pagamento seja efetuado até o aniversário da Polícia Militar em abril deste ano. Em uma ação política coordenada, a bancada do Amazonas no Congresso Nacional conseguiu firmar ontem o compromisso com o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, sobre as cerca de 700 demissões de funcionários da Eletrobras Amazonas Energia anunciadas no mês passado. A 9 de 11 parlamentares amazonenses, o ministro garantiu que vai intervir no processo de demissões previstas para este mês de março, inclusive dos 230 funcionários não concursados até a conclusão do processo de privatização do setor elétrico. Uma liminar da Justiça Federal do Amazonas suspendeu a decisão da empresa distribuidora, mas a medida cautelar vence no próximo dia 31 de março. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, presidente da comissão mista que analisa a medida provisória 814/18,
2018 sobre o serviço de energia elétrica nos sistemas isolados, como o Amazonas Energia, disse que vai sugerir ao relator, deputado Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, uma emenda para que a empresa que adquirir a Eletrobras e vier a demitir um funcionário terá que pagar uma indenização no valor equivalente a 2 anos de serviço, além dos direitos trabalhistas previstos em lei. Polícia. 2 homens e uma mulher suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em roubos de veículos utilizados por aplicativos de transporte urbano privado em Manaus foram presos do Nova Cidade. O grupo é apontado como autor de vários roubos dessa natureza. Pelo menos 3 vítimas do golpe aplicado pelos criminosos reconheceram os suspeitos. Foram presos Wellington da Miranda Silva, de 23 anos, Waila Jona Farrielli e o Mar Cleiton da Rocha Tinoco, de 25 anos, que é foragido do complexo penitenciário Anísio Jobim. Wellington confessou que tinha função de motorista nos crimes. E o Mar afirmou que disponibilizava a arma utilizada nos roubos. E o Aila, que já havia sido presa em um crime semelhante e liberada em audiência de custódia, como sempre, explicou que estava participando de um projeto social e que não tinha mais cometido crimes. O casal Alexandre Florencio da Silva, de 24 anos, e Meirivane Martins de Oliveira, foi preso na madrugada desta terça-feira em Altazes, no interior do Amazonas, por serem os autores da morte do taxista Márcio Luiz Macedo da Silva. O corpo dele foi achado em um matagal no quilômetro 35 da rodovia M10 no dia 28 de fevereiro. A dupla foi capturada por policiais da delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações, e na abordagem Alexandre tentou fugir e foi baleado na perna esquerda. Além do casal, um terceiro suspeito identificado como Anderson Ferreira de Almeida Oxuque, de 24 anos, segue foragido. Segundo o delegado titular Adriano Félix, o crime se trata de latrocínio, pois o trio solicitou corrida e no caminho anunciou o assalto. Anderson portava a arma de fogo usada no dia do fato. Conforme Félix, os 3 tinham o objetivo de roubar o carro e dentro do veículo, Alexandre decidiu matar o taxista. Da vítima foram roubados R$200 em espécie, um tablet e o carro, que foi achado no início deste mês em Altazes. Segundo o delegado, a dupla confessou o crime e foi indiciada por latrocínio. Entretanto, os mandados de prisões já foram solicitados e os 2 devem ficar à disposição da justiça. O corpo do taxista Márcio Luiz Macedo da Silva, de 46 anos, foi encontrado amanhã do dia 28 de fevereiro no ramal Água Branca, no quilômetro 35 da rodovia M010 que liga Manaus a Itacoatiara. 6:22 em Manaus. A empresa de transporte coletivo Global, motoristas e cobradores fizeram uma paralisação de advertência durante 30 minutos hoje de madrugada. Pellegrini, como é que está nesse instante a situação? Muito bem, Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã. Paulo, nesse momento os ônibus já saíram, né? Os ônibus do horário já saíram, está tudo dentro da normalidade. Alguns passageiros reclamaram, muitos usuários reclamaram pela demora do coletivo logo nos primeiros da madrugada de hoje, mas ainda bem, Paulo, que foi apenas por 30 minutos. O representante da empresa, o seu Bernardo, juntamente com alguns integrantes do Sindicato dos Rodoviários e Trabalhadores, conversaram na garagem, e o motivo da paralisação é que as férias de alguns dos motoristas e cobradores ainda não caíram na conta. Eles ficaram de férias, Paulo, no último dia 25 do mês passado, e até o presente momento o dinheiro não caiu na conta desses trabalhadores. É uma história recorrente, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, né? As empresas também procuram, né? Não se ajudam, e a verdade é essa, sempre estão aí dando motivos para que hajam paralisações. Alberto Pellegrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo, então vamos aos registros, começando com o pronto-socorro João Lúcio. No pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, ocorrido por volta de 19h30, era a noite de ontem, quando o homem que sofreu um grave acidente de moto deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. A vítima veio do bairro de São Jorge. Foi assim, Paulo, a irresponsabilidade de um motorista que estava fazendo um retorno irregular quando atingiu a vítima, né? Ou seja, um motoqueiro que ontem à noite ficou gravemente ferido nesse acidente ocorrido no bairro de São Jorge. O motoboy que estava trabalhando ficou gravemente ferido depois que o motorista do Gol, JWZ 3380, fazia um retorno na contramão, fazia um retorno irregular. Moradores da área, na hora, disseram à polícia que praticamente todas as noites esse motorista fazia esse mesmo retorno, e muitos já esperavam por um acidente grave. E aconteceu ontem, quando esse trabalhador, um motoqueiro, infelizmente foi vítima da irresponsabilidade do motorista do Gol, JWZ
3880, que causou esse acidente ontem lá na estrada do São Jorge, e o motorista está entre a vida e a morte, hospitalizado no pronto-socorro João Lúcio. Ainda no pronto-socorro João Lúcio, o homem deu entrada vítima de uma cacetada na cabeça. As primeiras informações dão conta de que os dois estavam bebendo, eram dois homens bebendo, de repente começavam a fazer churrasco. Estavam lá, acenderam fogo e começaram a comer aquele churrasquinho e tal, pegaram por ali um pedaço de carne e começaram a assar, e de repente deu problema. Eles dois aí brigaram pelo pedaço de carne, e um deu uma cacetada na cabeça do outro. O crime aconteceu na área da zona leste da cidade, mais precisamente no bairro Gilberto Mestrinho, quando os dois cachaceiros brigaram por um pedaço de carne na área da zona leste da cidade. Pronto socorro Platão Araújo. No Platão Araújo, uma movimentação intensa durante todo o dia e noite e madrugada. Entretanto, todos que procuraram aquela unidade de saúde, o Platão Araújo, foram muito bem atendidas. No Platão Araújo, o homem deu entrada vítima de agressão física, também na cacetada, também na paulada. Um homem de 27 anos levou 2 pauladas na cabeça. As primeiras informações dão conta de que houve uma briga de vizinho, briga por causa daqui lá, briga por causa não sei o quê, um cachorro do outro que late muito, o outro é o galo que está cantando em horas inapropriadas, e aí a confusão aconteceu e um dos vizinhos deu uma cacetada na cabeça do outro. E mais informações de polícia: oxi, maconha, pasta base de cocaína. Toda essa droga foi apreendida à noite de ontem pelos policiais da Rocan. A Rocan recebeu denúncia através do WhatsApp. Você quer fazer contato com a Rocan através do WhatsApp? É o 99280 7574, 99280 7574. Isso serve também para os moradores do bairro Grande Vitória, que diariamente mandam mensagens para o nosso telefone, o telefone da nossa unidade externa, conversam também com a gente, dizendo que no bairro Grande Vitória, principalmente próximo à Igreja Católica, até a mochila de estudantes que estão indo para aula estão sendo tomadas pelos bandidos. No bairro Grande Vitória, os bandidos estão fazendo graça com a polícia. O negócio não tá fácil e a Rocan precisa tomar uma providência. Quem tem que vir pro bairro Grande Vitória é a Rocan, porque a Rocan resolve a parada. E assim foi ontem lá no bairro do Bariri, quando foi preso um traficante, foi preso também um foragido de justiça após denúncia para o WhatsApp. Alô, anote! O WhatsApp da Rocan é o 99280 7574. A Rocan resolve a parada, e ontem quem tomou conta da situação lá no bairro do Bariri foi os policiais da Rocan da viatura 2322. Quem me passou essa ocorrência aí foi o nosso querido Major Clinge do DSO. Bom dia, Major Clinge, ligado na programação da difusora, no bairro da Matinha. Um traficante e um suspeito também foram presos pela Operação Jejuardes. Eles estavam lá com droga, eram foragidos, é ladrão, e foram presos à noite de ontem. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra na noite e madrugada na cidade. E atenção, mais uma vez, de novo, a pedra está vazia. Chegava afoito hoje no Instituto Médico Legal. Na portaria estava o George. George, passe-me o livro da capa preta. Quantos partiram dessa para pior? Ele me olhou, só aquele sorrisinho do lado, e disse: Pelegrino, é a segunda noite que não tem morte na cidade. Noite madrugada tranquila, noite madrugada
tem frequência na Pedra Gelada do Instituto Médico Legal. Entretanto, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, era por volta de 9 horas da manhã de ontem. Nesse momento, o garotinho comandava a audiência líder no horário. 9 horas da manhã, não tinha ninguém na frente do Valdir. Ele estava todo mandando na audiência, quando de repente chegou a informação de que houve um crime. Um homem foi morto a facadas no bairro Jorge Teixeira, assim dizia a reportagem no programa do Valdir. Era na Rua das Pétalas. E tudo aconteceu assim. O homem estava sentindo o cheiro da traição. Na cabeça dele, a mulher dele estava o traindo com outro homem. A vizinhança já estava dizendo: rapaz, eu acho que tua mulher não está sendo tão virtuosa já como tu merece. Aí conversaram com ele, passaram a informação para ele. Daí em diante, ele começou a ficar cada vez mais desconfiado e começou a fazer tocaia. E assim o fez. Era por volta de 8 horas da manhã, 8h30, quando um rapaz de aproximadamente 20 anos entrou na casa do homem desconfiado. A mulher abriu a porta. Daí em diante, os dois ficaram em trajes de Eva e ela se entregava aos braços de um jovem rapaz. Enfurecido, o homem foi até a casa armado com uma faca, chutou a porta, arrombou a porta e matou impiedosamente, covardemente. Ele matou um rapaz de aproximadamente 20 anos de idade. Ele com a síndrome de corno, com aquele ciúme, aquele fogo que bate no mocotó e vai até o pé da orelha, sentindo-se traído. Ele matou um rapaz de 20 anos de idade que estava de camaradagem com a mulher dele. Após cometer o crime, após matar o amante de sua companheira, o amante de sua mulher, ele foi pra cima da mulher e disse: agora o negócio não vai prestar. Ele disse: eu te perdoo, mas só mais essa vez. Os dois fugiram na moto e tomaram rumo ignorado. A mulher foi perdoada pelo marido traído e ele matou o amante de sua amada. Tudo aconteceu no bairro Jorge Teixeira. É por isso que eu digo sempre: quem tem amante, todo cuidado é pouco. É por isso que eu não tenho. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Vamos começar com a dupla cena, concurso 1767. No primeiro sorteio, as dezenas sorteadas foram 04, 13, 17, 21, 25 e 34. Saiu para um apostador de São Paulo que vai receber R$803.248,15. O segundo sorteio acumulou e as dezenas foram 02, 05, 15, 16, 32 e 42. Aqui no concurso 4.628 saiu para um apostador lá de Porto Alegre. Ele vai receber R$2.177.904 e de quebra um centavo. A quadra teve 85 apostas ganhadoras com premiação individual de R$5.164,02. A Time Mania no concurso 1155 teve o time do coração, o 13 da Paraíba, e as dezenas sorteadas foram 08, 14, 25, 39, 42, 50 e 61. 7 números, nenhum acertador. Com 6, 2 apostas, cada uma recebe R$47.628,66. Vamos repetir as dezenas da Time Mania no concurso 1155. 08, 14, 25, 39, 42, 50 e 61. E finalmente, nós vamos repetir os números da quina no concurso 4.628. 11, 19, 24, 26 e 71. Os números da quina: 11, 19, 24, 26 e 71. Agora sim, a Lotomania no concurso 1848 que acumulou. As dezenas sorteadas foram 04, 05, 07, 14, 20, 21,
31. 37. 47. 57. 59. 71. 74. 75. 76. 90. 93. 94. 95. E 97. O concurso 2022 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 52 milhões para quem acertar as 6 dezenas. O sorteio acontece às 20 horas de hoje no horário de Brasília, em Manhuaçu, nas Minas Gerais. Se aplicado na poupança, o prêmio renderia 208 mil reais ao vencedor, de acordo com a Caixa Econômica Federal responsável pelo sorteio. 6 horas e 37 minutos. Esportes. Os jogos de ontem pela Libertadores da América. Jogando em São Januário, o Vasco foi surpreendido pela Universidade do Chile, perdendo por 1-0. O Cerro Porteño derrotou o Defensor Sporting por 2-1. Atlético Tucumã, também jogando em casa, perdeu para o Libertad por 2-0. Jogos da Liga dos Campeões. Manchester United 1, Sevilha 2. O Manchester foi eliminado. O Roma venceu o Shakhtar Donetsk por 1-0 e se classificou. Os jogos de hoje pela Liga dos Campeões às 14 horas jogam Besiktas e Bayern de Munique. Às 16h45, Barcelona e Chelsea. Pela Libertadores às 21h45 jogam Emelec e Flamengo. Na mesma hora, Corinthians e Deportivo Lara. Pela Copa do Brasil, 19h30, CRB e São Paulo. Cianorte Internacional. Curitiba e Goiás. E mais tarde, às 21h45, Atlético Mineiro e Figueirense. Morreu nesta terça-feira, aos 68 anos, o ex-técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, Bebeto de Freitas. Eram 13h40 quando Bebeto de Freitas abriu a entrevista coletiva de apresentação do novo time de futebol americano do Atlético Mineiro. Como diretor de administração e controle do clube, ele estava entusiasmado. Depois da entrevista, Bebeto de Freitas foi mostrar o hotel do centro de treinamento para o dirigente do time de futebol americano e passou mal. Sofreu uma parada cardíaca e foi socorrido por um médico do Atlético, mas não resistiu. O velório de Bebeto de Freitas na sede do Atlético Mineiro vai até às 11 horas de hoje e em seguida o corpo vai ser levado para a sede do Botafogo no Rio de Janeiro. A greve dos funcionários dos Correios foi encerrada na maior parte do país, segundo o comunicado divulgado na noite desta terça-feira pela estatal. Segundo os Correios, até às 18 horas, 24 dos 32 sindicatos de trabalhadores que haviam aderido à paralisação iniciada na noite do domingo e decidiram encerrar esse movimento. A empresa Norte Energia, responsável pela usina hidrelétrica de Belo Monte instalada no Rio Xingu, no Pará, deverá paralisar testes em unidades geradoras por determinação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Segundo o órgão, tentativas realizadas em janeiro causaram a morte de pelo menos 1 tonelada de peixes. O que é notícia no mundo nesse início de manhã? Morre aos 76 anos o físico britânico Stephen Hawking. Cientista, escreveu 14 livros, entre eles O Universo em uma Casca de Nós, e aos 21 anos foi diagnosticado com ELA, doença que compromete os movimentos do corpo. 6 horas e 45 minutos. Os parlamentares alemães elegeram Angela Merkel para o cargo de chanceler do país nesta quarta-feira por 364 votos a 315. Houve 9 abstenções. Eu aceito o voto, disse Merkel à Câmara Baixa do Bundestag, o parlamento da Alemanha, após a votação. A chanceler deve seguir agora para a sede da presidência do país para ser nomeada formalmente para o cargo. Depois retorna ao parlamento para fazer o juramento. Será o 4º mandato e possivelmente o último e mais desafiador da chanceler, que teve dificuldades para formar a atual coalizão que governará o país, formada pelo Partido Social Democrata, a União Social Cristã e a União Democrata Cristã, partido dela. O parlamento da Alemanha, como já dissemos, elegeu hoje Angela Merkel para o 4º mandato e termina hoje o prazo dado pela primeira-ministra do Reino Unido para que a Rússia esclareça a tentativa de assassinato do ex-espião russo Sergei Skripal. Do contrário, Theresa May prometeu apresentar medidas contra o país. Refugiados na Inglaterra, Skripal e sua filha foram contaminados por um agente nervoso no dia 4 de março e estão internados em estado crítico. Forças da segurança da Venezuela detiveram nesta terça-feira Miguel Rodrigues, um poderoso ex-ministro do interior e chefe da inteligência que rompeu com o governo de Nicolás Maduro, disse uma testemunha a Reuters. Os motivos da detenção não ficaram imediatamente claros. Os governistas acusaram Rodrigues de buscar derrubar Maduro em meio a uma crise econômica que tem provocado fome e doenças no país. Rodrigues, um major-general do Exército que era próximo ao falecido líder Hugo Chávez, foi preso durante um evento no Presidente Hotel em Caracas, disse Indira Urbanerra, uma assessora de Rodrigues. Procuradores da Flórida irão buscar a pena de morte para Nicolás Cruz, ex-aluno acusado de realizar um ataque a tiros no mês
passada em uma escola em Parkland, no qual 17 pessoas foram mortas, de acordo com uma notificação apresentada em tribunal nesta terça-feira. Michael Sands, procurador estadual do condado de Broward, apresentou a notificação à juíza Elizabeth Scherer a respeito da intenção de seu escritório de buscar pena de morte antes de uma audiência judicial nesta quarta-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, demitiu o secretário de Estado Rex Tillerson e anunciou nesta terça-feira Mike Pompeo para o cargo. Tillerson fica no cargo até o dia 31 de março. O secretário de Estado é escolhido pelo presidente e nos Estados Unidos é o responsável por orientar o chefe do executivo a respeito da política externa. Inicialmente o presidente não deu explicações para a mudança, mas depois, falando na Casa Branca antes de viajar para a Califórnia, Trump garantiu que tomou a decisão sozinho e admitiu desacordos com Tillerson, principalmente sobre a postura dos Estados Unidos diante do Irã. O cargo de diretor da CIA, que até agora pertencia a Pompeo, ficará com Gina Haspel, primeira mulher a assumir o posto. 6:47. Aqui no Brasil, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite a flexibilização definitiva do horário de veiculação do programa Voz do Brasil. Em votação simbólica, os deputados aprovaram o projeto de lei número 595/03, que permite a transmissão pelos emissores entre as 19 e as 22 horas, no horário que for melhor para cada rádio. O projeto segue agora para a sanção do presidente da República. De acordo com o texto aprovado, as emissoras comerciais e comunitárias continuam obrigadas a transmitir o programa por 60 minutos ininterruptos, desde que tenha início às 19 e término às 22 horas. O Fórum Econômico Mundial realiza eventos focado na América Latina e em São Paulo. Cerca de 750 lideranças regionais participam dos debates entre hoje e amanhã. Na programação estão previstas discussões sobre o panorama econômico latino-americano, integração regional e o futuro do G20. Um dos painéis mais esperados é sobre a globalização, que terá a presença do diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recorreu ontem contra a decisão liminar provisória do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, que proibiu em todo o país a realização de conduções coercitivas para interrogar investigados. Gilmar Mendes tomou a decisão em dezembro do ano passado, quando considerou o procedimento previsto no Código de Processo Penal e muito utilizado na Operação Lava Jato como inconstitucional. Dodge fez 2 pedidos em seu recurso: para que o próprio ministro Gilmar Mendes reconsidere a sua decisão ou, em caso negativo, que leve o caso ao plenário do STF. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, autorizou nesta terça-feira a defesa de Michel Temer a ter acesso à decisão de quebra do sigilo do presidente. Barroso determinou, contudo, que o acesso só será permitido tão logo esteja documentada nos autos a prova decorrente das diligências sigilosas deferidas. Temer é investigado em um inquérito que apura se houve o pagamento de propina na edição do decreto dos portos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou estar pronto para ser preso em entrevista para o livro A Verdade Vencerá. O povo sabe por que me condenam, que será lançado nesta sexta-feira em São Paulo pela editora Boi em Tempo. Questionado por jornalista se cogitava a possibilidade de ser preso, Lula disse que sim. Estou. O que não estou preparado é para a resistência armada, nem tenho mais idade. Como sou um democrata, nem aprender a atirar eu aprendi. Então, isso está fora, disse o petista. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, disse na tarde desta terça-feira em São Paulo que não se submete à pressão de políticos que querem que a corte revise o entendimento sobre o cumprimento da pena após condenação em segunda instância. Eu não lido, eu simplesmente não me submeto à pressão, declarou a ministra durante um evento do jornal Folha de São Paulo sobre mulheres no poder. Em 2016, a maioria dos ministros do Supremo entendeu que a pena pode começar a ser cumprida após a condenação em segunda instância. Mas atualmente há ações em análise na corte que pretendem mudar esse entendimento. Cabe à presidente do STF, Carmen Lúcia, definir sobre a inclusão do tema em pauta de julgamento. Uma das ações em análise no STF sobre prisão após condenação em segunda instância é relacionada ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. 6:51. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Estou pronto para ser preso, afirma Lula em entrevista para Livro. A Folha de São Paulo. Temer terá acesso à quebra de sigilo só depois que dados chegarem, decide Barroso. O Estado de São Paulo. Trabalhadores dos Correios encerraram greve nesta terça-feira. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Líder do governo, Jucá vira réu por corrupção e lavagem de dinheiro. Valor Econômico. Eleitores querem que próximo presidente priorize o social
constata pesquisa CNI e BOP. No Recife, Jornal do Comércio. Senado amplia hipóteses para aumento de pena do feminicídio. Fortaleza, Diário do Nordeste. Ceará tem 6 açudes sangrando e outros 5 com mais de 90% da sua capacidade. Porto Alegre, 0 hora. Justiça Federal marca audiência de conciliação para que manifestantes deixem reitoria da UFRGS. Brasil Econômico. Distribuidora vai aumentar a energia elétrica em 10% a partir desta quinta-feira. Edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. Polo Industrial de Manaus reduz demissões, mas demora a repor vagas. A crítica. Sem segurança e sem fiscalização. Um festival de irregularidades. O Em Tempo. Desconto no IPTU só até amanhã. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Felipe Augusto, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.